Oi, gente, depois de mais ou menos uns 4 anos sem conseguir ler uma trilogia ou uma série, parece que agora a coisa desencantou. Eu vou falar hoje sobre essa trilogia maravilhosa de um escritor nigeriano chamado Chinua Achebe. Bom, falar do autor primeiro então. O Chinua Achebe foi um escritor nigeriano. Ele faleceu há pouco tempo, em 2013, e ele é considerado um dos maiores autores de literatura africana do século XX. O Mundo se Despedaça, que é o primeiro livro da trilogia que eu vou falar hoje, foi traduzido para 40 línguas e vendidas mais de milhões de cópias pelo mundo inteiro. Ele é inclusive conhecido como o pai da literatura nigeriana. Nesses 3 livros, gente, que não necessariamente são uma trilogia, eles podem ser lidos isolados. Eu, na verdade, pensei em fazer isso quando li o primeiro. São 3 livros que tratam sobre a visão do autor com relação à colonização europeia na Nigéria. Eu vou falar então rapidamente de cada um, né, porque eu não conseguiria fazer vídeo separado, mas para vocês terem uma ideia aí de como que é o contexto, basicamente o foco da narrativa, das histórias, é o choque de culturas e de costumes no decorrer da colonização. Então, o primeiro livro, que chama O Mundo se Despedaça, ele foi publicado 2 anos antes da independência da Nigéria, em 1958. E ele basicamente vai contar exatamente quando o homem branco chega na África, na Nigéria, né? Então ele vai mostrar ali as tribos existentes na época. A história se passa numa região chamada Umofia, que é habitada pelos povos Ibos. Os Ibos, eles são um dos maiores grupos étnicos da África. Habitam o leste, sul e sudeste da Nigéria e também Camarões e Guiné Equatorial. E o Okono, que é o nosso protagonista, então, ele era desse povo Ibo. E basicamente a história vai ser narrada com a chegada do homem branco, né? Que na verdade chega sem muita agressividade, eles chegam muito pacificamente, querendo aproximação, pedindo aos povos africanos um espaço para se instalarem, né? É interessante até que um fato que se dá no primeiro livro, a gente vai ver no último depois, que é o povo Ibo, eles acabam cedendo para os brancos uma tal de floresta amaldiçoada, que para eles era um tabu, ninguém podia entrar naquela floresta. E aí, já que o homem branco queria um espaço, né, então tá, vamos ceder a floresta, e nessa floresta depois deu lugar à cidade do homem branco. Então esse primeiro contato é muito representado no livro. E em paralelo com a história de Okonkwo, né, e sua família, a gente vai conhecer então esse primeiro contato, né? O povo europeu chegando ali, não querendo impor muita coisa, mas sutilmente levando com eles, né, a sua igreja, a sua política, a sua escola, né, para devagarzinho, no pensamento deles, educar, né, o povo africano, que era considerado selvagem para eles. E aí acontece que a história fecha no final do livro, mas gente, eu não consegui, eu tive assim, foi natural a minha vontade de ler o segundo livro, porque eu sabia que apesar de não ser bem uma continuação, ele ia tratar desse progresso da colonização. Bem, no segundo livro, que chama A Paz Dura Pouco, e foi publicado exatamente no ano da independência da Nigéria, 1960, a gente vai ter então contada a história do Obi Okonkwo, que na verdade ele é neto daquele protagonista do primeiro livro, o Okonkwo. Então a gente está pulando ali 2 gerações e a gente já está vendo ali o pessoal um pouco mais misturado, tanto que o Obi Okonkwo, que é o protagonista do segundo livro, ele foi mandado para a Inglaterra para estudar, para se tornar assim o que eles achavam que seria um homem, um grande homem, né? E ele volta da Inglaterra, então, e acaba se chocando com as culturas também, porque ele já foi educado pelo homem branco. E aí, quando ele volta, ele acaba se apaixonando pela Clara, que é do povo Ozo, e o povo Ozo,
por motivos explicados no livro, ele é rejeitado pelo povo Ibo. Então as mulheres Ozo, elas são consideradas assim amaldiçoadas. E ele acaba se apaixonando pela Clara, que é uma Ozo, e vai contra a sua tribo aí e começa a questionar certas tradições, certos costumes, certos valores. Então a gente vê nesse livro já um impacto aí, as coisas depois de 2 gerações mudando um pouco de figura. O segundo livro, ele começa, gente, isso é na primeira página, ele começa num tribunal. O Obi-Okonkwo, ele é réu num tribunal, e aí em todo o livro a gente sabe que ele vai, né, terminar ali, mas o livro na verdade conta por que ele está sendo julgado. Então é legal que a gente tem sempre essa expectativa e sempre acompanhando esse choque de culturas. O terceiro livro é A Flecha de Deus, publicado um pouco depois, 1964 já, e é a que vai fechar essa história da colonização. No terceiro livro, a gente já tem uma cidade muito sólida do homem branco, onde era aquela floresta amaldiçoada, né? E eles estão construindo uma ponte para as tribos Ibos que restaram. Então a gente vai ver ali, o terceiro livro não faz referência aos personagens do primeiro e do segundo, é uma história à parte, outros personagens, porque no decorrer de todo esse processo, as tribos foram diminuindo, então acabou que 6 tribos se juntaram em uma só. E nessa junção, cada tribo adorava um deus. E aí os deuses foram simplesmente riscados e escolhido um deus único para eles adorarem, que seria o Ulu. E o Ezeulu era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote também enviou o seu filho para trabalhar com o homem branco. Então, na época, essa estrada estava sendo construída. A gente vai ver muito também desse choque na parte do trabalho. E aí a gente vai percorrer o livro com, na verdade, 2 problemáticas, né? Uma é essa parte da colonização geral, que já vem desde o primeiro livro. E, em paralelo, as tribos brigando entre si por conta de religião. Embora elas tenham escolhido um deus só, elas questionavam muita coisa. Por exemplo, o Ezeulu mandou o filho dele trabalhar com o homem branco, né? Então, assim, por que ele podia e os outros não podiam? As tradições são ali questionadas já de maneira muito mais acirrada. E com tudo isso a gente vê então toda essa cultura, né, essas tradições, certos costumes se perdendo ao longo do tempo e dando lugar aos costumes europeus. Então, assim, eu sei que é uma visão bem superficial que eu dei, gente, mas eu confesso que eu gostei mais do primeiro livro, tá? O último livro ele é um pouco mais grossinho, eu achei ele um pouco mais arrastado, mas como eu já estava, né, todo aquele processo do contexto histórico, eu queria saber aonde que ia dar. Mas o primeiro livro foi o que mais me conquistou por conta de ser o livro que contém mais costumes africanos. Então a gente vai conhecer muito mais no primeiro livro, obviamente, porque foi aquele primeiro contato, então muitos dos costumes ainda eram realizados na época, então dá para conhecer bem a cultura, a parte de religião, como eram os costumes desse grupo étnico, o povo Ibo, que era basicamente predominante aí na região da Nigéria, né? Então dá para ler, gente, dá para experimentar o primeiro livro. Se não gostar, não precisa ler os outros. Não é uma obra que depende de continuação e vai terminar no último livro. As histórias são fechadas, mas se você gostar do contexto histórico, eu tenho certeza que você vai ler a trilogia inteira. E aí, gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês, vou contar uma coisa minha, assim, que pode até ser motivo de riso, de graça, mas achei, assim, que foi uma consequência dessa leitura que me tocou bastante, porque nos jogos da Copa, a gente, não sei se vocês acompanharam, mas naquele jogo entre a Nigéria e a Argentina, e não é porque eu torço contra a Argentina não, porque eu até simpatizo com nossos irmãos, eu torci muito para a Nigéria naquele jogo, e eu me emocionei muito com o gol do nigeriano. Eu estava no final dessas leituras aqui, então eu quis contar isso para vocês, porque para mim essa leitura, assim, me tocou tanto, essa colonização, esse processo de colonização na África, ele foi tão dolorido
que pelo menos assim, eu quando leio sobre o assunto, parece que eu sinto uma agonia, assim. Eu gosto de saber sobre a história, porque afinal de contas, nós brasileiros temos muitas origens na África, né? Inclusive, para quem quiser e ainda não viu, eu tenho um vídeo que eu fiz no ano passado sobre 3 dicas de leituras africanas. Lá eu conto um pouquinho sobre o curso de literatura africana nos países lusófonos, né, que tem toda a parte lá da colonização portuguesa, não era britânica no caso, mas lá também eu falo um pouquinho sobre esse primeiro contato dos portugueses na África e também dou algumas dicas de literatura africana para quem gosta do tema. Então é isso, gente, espero que vocês se experimentarem, gostem da experiência, assim como eu gostei, e como eu disse, na insegurança, adquire o primeiro livro, lê o primeiro, depois se gostar vai em frente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!